Olá, seja muito bem-vindo a este seu programa Clube Executivo. É um prazer, um privilégio muito grande o ter na nossa companhia. Hoje quero falar acerca de delegar como estratégia de sucesso. Muitos empresários hoje em dia vivem muito atarefados, com muitas tarefas, com muitos afazeres no dia a dia, prazos por cumprir. E não é fácil, claro que não é fácil, mas aprenda a delegar. Afinal de contas, ninguém consegue crescer sozinho. Um líder, ele cresce através das outras pessoas, pessoas competentes, pessoas zelosas, pessoas que sabem fazer bem essas tarefas. Quão importante é saber delegar às pessoas certas, no momento certo. É assim que as empresas podem crescer e vencer nos dias de hoje. Hoje vamos começar por ver porque é que muitas pessoas não delegam, porque é que muitos líderes, muitos gerentes, administradores, responsáveis por secções não delegam a outras pessoas. Tentam ficar sempre com o trabalho, a responsabilidade, o poder de decisão sempre sobre si. Existem várias razões e é sobre isso que eu gostaria de falar ao longo desta primeira parte deste programa de hoje. Vamos começar então por ver quais são algumas dessas razões pelas quais os líderes, os responsáveis, gerentes não delegam. Primeiro, porque delegar dá trabalho. É verdade. Delegar muitas vezes não é fácil, dá muito trabalho. No final de uma tarefa estar cumprida, as coisas já são muito fáceis. Ou depois de toda a informação, depois de todas as regras terem sido estabelecidas e as coisas já estão a andar muito bem, aí já é mais fácil, mas de início dá muito trabalho. E, na verdade, não é apenas o trabalho inicial, mas é todo o acompanhamento. E muitas pessoas fogem a esse trabalho. Muitas pessoas não estão para se dedicarem tempo a criar regras, os limites de atuação, os compromissos entre o líder e o seu colaborador. E é verdade, isso dá trabalho. E sem trabalho não é possível alcançar o sucesso. Por isso, afaste essa situação, essa hipótese da sua vida. Vamos ver a segunda causa porque muitas pessoas não delegam. O esforço. O esforço muitas vezes não é pouco, antes pelo contrário. No início é preciso um grande esforço. O esforço inicial é muitas vezes muito grande, porque o líder tem que juntar, reunir diversos recursos, aplicar recursos muito grandes no início desse projeto, dessa delegação de tarefas. Recursos humanos, pessoas, recursos financeiros, o tempo, tantas outras coisas que é necessário estabelecer, redirecionar para essas pessoas, para esse lugar, para essa tarefa específica. E há muitas pessoas que não se dão a esse trabalho. Existe esforço? Sim, mas nós o conseguimos fazer. Uma terceira causa é o orgulho ou a vaidade. Expressões como estas, como ninguém sabe fazer isto como eu, ou não há ninguém que seja tão bom como eu a fazer este tipo de trabalho, mais ninguém sabe fazer este tipo de trabalho. Todos nós sabemos que o orgulho, a vaidade, é uma coisa que é má e sempre traz más consequências. Afaste tudo isso. Não seja assim. O líder não pode ser aquele que acha que só ele é que sabe fazer, só ele é que é bom, mais ninguém é como ele. Isso é algo muito mau. Uma pessoa que seja assim é uma pessoa que nunca vai conseguir delegar. Logo, toda a responsabilidade, todo o trabalho de maior responsabilidade cai sobre ele. A organização, todo o sistema, ele fica como que atrofiado. Não existe mais colaboradores autónomos, independentes, que conseguem seguir o seu próprio caminho, porque sempre estão presos e amarrados a um líder, a um gerente, a um administrador que está sempre convencido de que ninguém consegue fazer as coisas como ele. Então, isso se torna um erro. Claro que as pessoas precisam de aprender e para aprender, muitas vezes elas vão errar. Claro que quem está a aprender, está a iniciar, não sabe tanto como aquele que já vive na execução desse trabalho, dessa tarefa, dessa obra há muito tempo. Mas as coisas são mesmo assim. Quando você começou, não sabia o mesmo que sabe hoje, não é? Por isso, afaste todo o orgulho.
Afaste toda a vaidade, a arrogância, a altivez. Isso é uma coisa que o vai limitar muito. Por isso, afaste tudo isso da sua forma de delegar, da sua forma de se relacionar com as outras pessoas. Uma outra causa que impede muitas vezes os líderes de delegar, sabe o que é? É o medo. E existem diversas razões ou diversas causas ou origens para esse medo. Algumas delas é, por exemplo, o medo da opinião dos outros. O que é que os outros vão achar? O que é que as outras pessoas vão pensar? O que é que os meus colegas ou até mesmo os meus colaboradores vão pensar? Muitas vezes o líder, o gerente, o administrador, ele tem dificuldade em delegar porque ele pensa que se delegar, ele está a demonstrar fraqueza, ele está a demonstrar incompetência. Se ele delega, é porque ele não sabe fazer. Então ele tem medo do que é que os outros vão pensar. E isso é um grave erro. Porque, na verdade, o gerente, ele não está ali para fazer tudo. Ele não é o colaborador, ele não é o funcionário que tem que executar as tarefas que lhe foram incumbidas. Ele está ali para gerenciar. Ele está ali para gerenciar todo o time, as pessoas, os projetos, as instalações. Ele é o gerente. E sendo o gerente, ele não tem que ser aquele que sabe fazer tudo, que é o melhor em tudo. Claro que quanto mais souber, melhor sabe delegar. Quanto mais entendido for da matéria, melhor ele sabe avaliar. Mas, vou-lhe dar um exemplo. Um gerente, um administrador de um hospital, ele não tem que saber fazer todo o tipo de operações, todo o tipo de análises. Ele não tem que saber mais do que os médicos. Ele tem que ser o gerente. Ele tem que ser o administrador. Então, afaste todo esse medo. E valorize mais a sua própria consciência. Valorize mais os resultados em deterioramento da opinião dos outros. Claro que a imagem é importante, claro que a forma como olham para si é importante, mas não é o mais importante. Claro que a avaliação que fazem sobre a sua pessoa é importante, mas mais importante do que aquilo que os outros acham é aquilo que você é. É a sua consciência. É a sua paz para consigo mesmo. É a sua alegria, é a sua felicidade e é o seu sucesso. Por isso, afaste todo o medo. O medo de o que é que os outros vão pensar. O que é que os outros vão dizer. Esse medo, ele é terrível. Esse medo traz grandes estragos. Impede que esse líder, esse gerente, administrador, ele consiga evoluir. Impede o sucesso, a prosperidade desse empresário, desse gerente. Um outro tipo de medo é o medo de haver alguém melhor do que ele. Então não delega porque pode aparecer alguém que seja melhor do que eu nesta ou naquela área. Então a pessoa, ela fecha todo o circuito. Impede que a informação ela se torne acessível por parte dos outros. Impede o crescimento porque ninguém mais pode brilhar para além dessa pessoa. Isso é uma coisa que é terrível. Se a pessoa conseguir ser realmente muito bom, ele poderá ainda atingir alguns resultados. Mas eu repito, ele poderá. Não são mais os outros que vão conseguir atingir esses resultados. A pessoa fica refém das suas próprias capacidades, porque os outros não vão conseguir ajudar. E liderança, eu lembro, é a capacidade de influenciar outras pessoas. É a capacidade de atingir resultados através de outras pessoas. Por isso, não tenha medo que haja talentos. Não tenha medo que haja pessoas com capacidades, com habilidades. Não tenha medo disso. Quanto mais houver, melhor serão os resultados de toda a organização. Mas eu também lembro, ser um gerente não é apenas mandar, é gerenciar, inclusive os talentos. Os talentos, capacidades e habilidades têm todos que contribuir para o bem da empresa, o bem da organização e não apenas para o bem próprio da pessoa. Um outro tipo de medo
É aquele administrador, aquele gerente que tem medo de perder o controle da empresa. Ele tem medo. E como ele tem medo de perder o controle, porque tudo tem que estar nele, passar por ele tem que saber tudo. Por um lado, tem benefícios esse tipo de gerenciamento, mas existe um lado negativo que traz danos muito grandes, não só ao gerente, bem como também a toda a organização. Traz um estilo de vida de bastante stress e de bastante cansaço. Não só sobre a sua vida, mas sobre toda a empresa, sobre toda a organização, sobre os colaboradores, os próprios clientes, os fornecedores. Porque o gerente, aquele que fecha os contratos, ele vive estressado. Ele vive sempre numa angústia. A cada dia que passa, são problemas atrás de problemas para resolver. Porque mais ninguém tem o poder de decisão. Mais ninguém tem o poder de poder executar, de poder agir de acordo com as competências ou a autoridade, responsabilidade que lhe foi confiado. Então, esse medo, ele é muito, muito, muito mau. Vamos ver agora, então, quando delegar. Vamos deixar isto para a próxima parte. Vamos fazer agora uma breve pausa e até já.